Olá! Hoje é Dia dos Namorados, para mim, porque é o dia 9 de junho de 2021, é o 7º aniversário do meu casamento com a Isabel. Então é o Dia dos Namorados para nós. É uma data que eu não podia esquecer, tá certo? Inesquecível. Pois é, eu aproveito para dizer que o grande presente que eu estou ganhando aqui é você me acompanhar, você dar um like, você me compartilhar na sua rede social, você dizer para um amigo seu, para uma pessoa que você conhece, que este vídeo aqui, José Neumann e Pinto, no YouTube, é um vídeo independente, autônomo, não tem partido, não tem esquerda, não é direita, não tem governo, não é oposição, tá? É independente, não é imparcial. Eu sou parcial, eu estou do nosso lado, do lado do cidadão, do lado do povo. E é do nosso lado que eu venho aqui cumprimentar o corregedor do Tribunal de Contas da União, o meu amigo Bruno Dantas. E eu digo meu amigo porque quando eu fiz uma série de entrevistas no meu blog do Neumann no Estadão, ele deu uma das melhores. Não era ainda o corregedor, mas já era ministro do Tribunal de Contas da União. E agora ele está honrando, né, essa entrevista que está no 2º volume do meu livro Neumann em Entrevista, editado pela Almedina, uma editora portuguesa que está completando 70 anos, então que reproduz em 2 volumes as minhas 70 entrevistas do blog do Neumann, e o Bruno está lá no 2º volume. Pois é, o Bruno Dantas, corregedor do TCU, mandou suspender, inclusive as entradas no tribunal, de um servidor, de um auditor chamado Alexandre Figueiredo Costa Silva. Alexandre Figueiredo Costa Silva é o autor do documento polêmico que o Bolsonaro usou na porta lá do Palácio para dizer que o próprio TCU está dizendo que, na verdade, o número total de mortos pela Covid não é isso que se diz, mas apenas a metade. Bom, isso que se diz, que já é subnotificado, é um número bastante assustador de 469.784 brasileiros mortos e 16.801.102 casos, sendo que 2.082 mortos foram registradas nas últimas 24 horas. Se você dividir por 2, isso aí significa 230 mil. É pouco? Para mim não é pouco. Para você não é pouco, mas para o Bolsonaro é. Porque ele acha que está sendo super notificado para prejudicá-lo, para fazer uma grande falação de que a Covid é importante, que a Covid mata, que tem montanhas de cadáveres. Bom, já se descobriu alguma coisa sobre o cidadão Alexandre Figueiredo Costa Silva. Primeiro, é bolsonarista. Segundo, produziu esse documento que não tem nenhum valor oficial, sendo auditor do TCU. Terceiro, foi candidato dos filhos do Bolsonaro a um cargo de diretor do BNDES. E o Zé Múcio Monteiro, que era presidente do Tribunal de Contas da União, não permitiu a sua disponibilização para ocupar esse cargo. Agora, ele se comprometeu mais ainda, quando disse que não foi ele que mandou esse documento, praticamente um documento falso, porque qual é a autoridade científica que tem um auditor do TCU para falar o que é morte de Covid? Não é. Mas para o Bolsonaro usar. Aí ele contou uma história, que o pai dele, que é militar e que é amigo do Bolsonaro, foi para ele que ele mandou. E aí ele acha que pode ter sido o pai que mandou para o Bolsonaro. É uma defesa jurídica, mas o rapaz não é assim uma pessoa, digamos, não é um gênio não, né? Não é um QI 200, não, deve ter um QI 25, por aí, né? O que é certo é que a dona Nilde Gondim, que é presidente do Tribunal de Contas da União, né? Ou é a dona Ana Raiz? Bom, é uma ministra mulher lá. Tomou a decisão certa e o Bruno Dantas, é craque na história. Bom, quem não é craque, mas não é mesmo, é o coronel Elcio Franco, aquele que tem uma barbicha, agora não tem mais, ele tirou a barbicha, né? Uma barbicha de coronel da Guarda Nacional, barbicha que tinha, por exemplo, o meu bisavô, Alexandre Moreira Pinto, que era coronel da Guarda Nacional e tal.
O depoimento dele na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre os erros e omissões do governo federal é um desastre, viu? No caso do tratamento da Covid, é um desastre total. Mentiu descaradamente, não tem como sair preso, era o que devia acontecer. Mentindo do jeito que essa turma mentia, tinha que sair preso. O Pazuello devia ter sido preso, a senhora Nise Yamaguchi devia ter sido presa, e ele também, né? Mas ele, mesmo assim, ele ainda fez 3 confissões. A primeira delas é que ele reclamou da pressão da Pfizer para vender vacinas para o Brasil. Reclamou da pressão da Pfizer. A Pfizer queria vender vacina para o Brasil. Olha, não é um golpe de inteligência fantástico o cara confessar isso? E ele era o encarregado de comprar, mas ele sentiu que havia muita pressão da Pfizer, então resolveu não comprar. Bom, ele disse à CPI que foi ele que comprou a cloroquina e abasteceu os insumos e abasteceu o laboratório do Exército para produzir cloroquina, mas não tinha nada a ver com Covid, era com malária. Você sabia? Eu não sabia. Eu estou, inclusive, pronto a descer ali na rua, rasgar roupa, jogar cinza, porque eu sou um jornalista vagabundo. Como é que eu não sabia que a malária no Brasil é uma praga pior do que a Covid? Afinal de contas, a cloroquina é um medicamento tradicionalmente usado contra a malária. Destrutivo, destrói o fígado, mata feto, mata a pessoa cardíaca que o toma em excesso. O meu amigo Edilson Martins descreveu isso tudo, porque ele tem malária. E houve falta de cloroquina para quem tem malária e usa corretamente. Aí chega esse energúmeno, né, esse estafermo, vai à CPI e diz, olha, eu comprei para a malária, não foi para a Covid, né? Só faltou dizer assim, com cara de né? Bom, e outra é que ele disse que em nenhum momento as negociações com o Instituto Butantan foram suspensas quando o Bolsonaro disse para o Brasil inteiro que ele manda e depois foi visitar o chefe dele, o general Pazuello, no Hotel do Exército, lá no Forte Apache, e disse, olha, é o seguinte, ele manda e eu obedeço, aqui é assim, né? E sabe o que o Elcio Franco disse? Não, isso aí não serve de nada não, quer dizer, o que o Bolsonaro fala, o que o Bolsonaro põe nas redes sociais, os pronunciamentos públicos do Bolsonaro, não, ninguém vai comprar essa vacina do Dória, não, isso não vale nada, nada, ninguém obedece ao Bolsonaro no governo. Você sabia dessa? Essa para mim é uma grande novidade. Obedece a quem? A quem será que obedece? Digamos que obedece ao Osmar Terra, é isso? Olha, eu tive pensando o seguinte, Osmar Terra se formou em medicina e se especializou em perinatologia. Perinatologia é a modalidade da medicina que trata antes e depois do parto. A minha mulher não vai nunca ser submetida a um tratamento com o doutor Osmar Terra, porque ele não sabe nem como é que faz um parto. Nunca acompanhou um parto na vida, nunca exerceu a perinatologia, mas ele também é especialista em neurociência. Agora, meu amigo, em matéria de respiratório, a única coisa que ele sabe, senão ele não estaria vivo, é respirar. Viu? O resto, que é um respirador, o que é uma infecção pulmonar, ele não sabe nada. E então ele liderou o tal do Conselho Sombra, que o Bolsonaro houve. Foram 27 reuniões no Palácio do Planalto com esse conselho, liderado pelo Osmar Terra, e agora a CPI do Senado o convocou para depor lá. De que é que adianta esse depoimento? Hoje eu publiquei um artigo na página 2 de opinião do Jornal Estado de São Paulo. O título do artigo é CPI da Covid pode aprovar relatório final. Por quê? Porque eu sugiro que a CPI da Covid encerre os seus trabalhos de depoimentos, se concentre na análise dos documentos e na quebra de sigilo. Por exemplo, Osmar Terra quebra o sigilo dele, o sigilo telemático, o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Para que ouvir ele mentir, dizer que não sabe nada disso,
Ele já disse publicamente que não tem conselho, que não existe gabinete de sombra, que ele não tem influência nenhuma, que ele nem conhece o Bolsonaro pessoalmente, etc, etc. Né? Então, eu tenho o maior respeito pelo trabalho da CPI. Acho que a CPI vai dar um exemplo ao Brasil com o trabalho que ela já fez, com tudo que ela já tem, para o Renan Calheiros escrever um relatório decente, com provas e responsabilizando Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, Elcio Franco, Osmar Terra, Paulo Zanotto, Nise Yamaguchi, Arthur Weintraub, né? O Arthur Weintraub, nesse artigo que eu publiquei, aliás, que o Estadão publicou hoje, na página 2, eu escrevo que o doutor Arthur Weintraub, ele é advogado. Então, ele não sabe a diferença entre um alvéolo pulmonar e o auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, o verso do navio negreiro, do grande poeta baiano, meu ídolo, meu grande modelo na vida, Antônio Frederico de Castro Alves. Olha, o último número diário de mortes foi 2082. Até a CPI ouvir toda essa gente, que tem que ouvir, incluindo Osmar Terra, etc., quantos mil mortos ainda virão, né? Então a CPI faria uma grande contribuição, inclusive pela vida dos brasileiros, se encerrasse o trabalho e entregasse o seu relatório, como que já conseguiu. Agora, nesse momento em que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, teve bloqueados 2 milhões de reais em suas contas, porque a Polícia Federal descobriu indícios de caixa 2 em suas contas, em 2 campanhas, mas a Câmara não tomou nenhuma providência em relação a Ricardo Barros, que diz que não dá mais para cumprir as decisões do Superior Tribunal Federal. E eu quero também dizer aqui que já existe um bom candidato para o Supremo. É o professor Zé Rogério Cruz Tucci, que, segundo a Mônica Bergamo, ele está sendo cotado para ser apresentado ao Bolsonaro como opção, aquele negócio de evangélico, não sei o quê. O professor é diretor da Faculdade de Direito da USP, é professor de Direito Processual Civil da USP, e o doutor Modesto Carvalhosa, que é colega dele lá na USP, ficou entusiasmadíssimo quando eu disse que eu ia lembrar que o doutor Tucci preenche o artigo lá da Constituição que diz que o STF será escolhido entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Bom, para terminar, eu quero dizer que ninguém esperava mesmo uma atitude madura e coerente da seleção brasileira em relação à Copa América. Eles vão jogar. E fizeram um manifesto tão ridículo nas redes sociais que não citaram a palavra pandemia. Isso dá o tamanho do valor que gente como Neymar e seus companheiros dão à vida humana no país cuja camisa eles vestem nos estádios. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, só a verdade salvará as nossas vidas.